Oh, que gozo encherá seus corações. Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou, e da África as tribos chegarão. Quem de Cristo a mensagem lhes levou, os conquistou, juntos todos lá nos céus se alegrarão. Quando os salvos congregados dentre os povos e nações virem Cristo muito amado, oh, que gozo encherá seus corações. Quando os milhões da China, todos que Jesus ganhou, junto dos que foram salvos no Brasil, lá no céu unidos darem glórias todos a Jesus, triunfantes estarão no seu redil. Quando os salvos congregados dentre os povos e nações virem Cristo muito amado, oh, que gozo encherá seus corações. Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou, da gloriosa nova que vem lá da cruz. E seu sangue precioso purifica o pecador, derramando nele gloriosa luz. Quando os salvos congregados dentre os povos e nações virem Cristo muito amado, oh, que gozo encherá seus corações. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, nós vamos iniciar hoje a nossa aula de número 4, a missão da Igreja para com o mundo. Uma aula muito importante e é quando finalmente nós entramos naquilo que sempre imaginávamos era o assunto principal do nosso livro, falar de Jesus às pessoas que não têm a Cristo. Fiz questão de partilhar com os irmãos esse hino tão bonito da harpa cristã, porque ele é uma das mensagens cantadas mais próximas daquilo que nós temos como desafio para a aula de hoje. Vamos começar então lendo a abertura da lição de número 4, tendo estudado a missão da Igreja para com Deus e também da Igreja para com ela própria, voltemos agora a nossa atenção para a sua terceira missão, que é alcançar os descrentes com o Evangelho de Cristo em todas as nações, de todos os continentes e por todos os meios possíveis, conduzindo-os à salvação em Cristo Jesus. O esboço da nossa lição, de 4 tópicos. Primeiro, quem necessita do Evangelho. Segundo, a urgência da tarefa de alcançar os perdidos. Terceiro, o que significa ser perdido. E quarto, a condição espiritual daqueles que não ouviram ainda o Evangelho. Texto de número 1, quem necessita do Evangelho? A abertura do nosso texto diz: quando um indivíduo responsável aceita executar um trabalho secular, ele procura avaliar todos os pormenores do assunto antes de adicionar estratégias necessárias para a realização da tarefa. Vamos, portanto, como crentes sinceros e fiéis, avaliar a responsabilidade que Cristo nos delegou como discípulos, quando nos outorgou a grande missão: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Comecemos então, meus irmãos, com a identificação daqueles que necessitam do Evangelho. Primeira coisa,
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Isso nos fala do desafio da explosão demográfica. Ora, o que significa isso? Nós temos alguns dados estatísticos aqui no nosso livro, alguns deles estão desatualizados, mas os irmãos não fiquem preocupados com isso, porque eu vou atualizá-los aqui nesse vídeo e a partir do ano que vem, de 2021, se Jesus não voltar até lá, nós na ETAD estamos já providenciando as edições atualizadas, revistas e ampliadas do nosso manual de estudos, todos eles, os 46, e estamos fazendo estas edições ampliadas, revistas e atualizadas, e nós as estamos chamando de edições revitalizadas do nosso manual. Mas quando você receber um desses, você vai sentir a diferença, espere a surpresa. Bom, o que nós temos aqui? Na época do Senhor Jesus Cristo, o mundo era composto, estimava-se, 250 milhões de pessoas. Para efeito de comparação, hoje o Brasil tem pouco mais de 215 milhões de seres humanos. Os Estados Unidos da América estão com aproximadamente 370 milhões de pessoas. A China e a Índia, cada uma delas, já ultrapassaram a casa do bilhão. Há cerca de 1 bilhão e 200 milhões de chineses, 1 bilhão e 300 milhões de indianos. Só por aí os irmãos já notam a extensão do desafio demográfico. Há uma estimativa, à época era uma estimativa, em nosso manual de estudo, que dava conta de que em 2017 o mundo teria 7 bilhões de seres humanos. De fato, estamos em 2020 e a estimativa confirmou-se. Hoje o mundo tem aproximadamente 7 bilhões e 200 milhões de seres humanos. É aquilo que dão conta os últimos números estatísticos. Outro dado que torna-nos mais cônscios do desafio evangelístico é o fato de que toda a população que já viveu sobre a terra, de Adão até os dias de hoje, como eu disse em aula anterior, aproximadamente 10 mil anos de história, somadas todas estas pessoas, elas não são em número superior à quantidade presente de pessoas sobre a terra, 7 bilhões de seres humanos. Total de gente hoje sobre a Terra é maior do que o total de seres humanos já vividos em todas as épocas anteriores, para que nós possamos ter ideia do desafio missionário que temos diante de nós. Além desse desafio demográfico, nós temos também um desafio que é o da própria barreira religiosa. O mundo hoje vive uma expansão muito grande, frenética, na verdade, do islamismo. Os dados estatísticos mais recentes dão conta de que haja no mundo cerca de 1 bilhão e 400 milhões de muçulmanos. 1 bilhão de hindus, alguns números falam em aproximadamente 900 milhões. Entre ateístas, budistas, sikhins, judeus, não religiosos, aqueles que vivem as minorias religiosas étnicas, religiões menos expressivas, os sem religiões, isso coloca a coisa mais ou menos no seguinte patamar. Nós temos cerca de 1,5 bilhão de cristãos contra 5,5 bilhões de não cristãos. Essa é a extensão do desafio evangelístico. Torna-se ainda mais sério se você perceber que no dado estatístico de 1,5 bilhão de cristãos, metade disso, aproximadamente, é de católicos e a outra metade é de cristãos protestantes evangélicos. Então quer dizer que aqueles cristãos que de fato entendem a Bíblia, tomam Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, somam no total 750 a 800 milhões de seres humanos. Nós somos 10% apenas da população mundial.
90% da população mundial não conhece a Cristo do modo devido, talvez não tenha sequer escutado falar a respeito do Senhor Jesus Cristo, são os povos não alcançados. É um grande desafio também o ateísmo. Católicos e protestantes de origem cristã, evidentemente, respondem mais favoravelmente à mensagem do Evangelho. Mas entre as religiões não cristãs, o progresso da igreja tem sido lento. E ainda temos nós o desafio de falar do Senhor Jesus Cristo àqueles que não creem em Deus, não aceitam a existência de Deus e até mesmo advogam, não somente em alguns casos que Deus não exista, ou advogam a existência de outros deuses que não, obviamente, o Deus único e verdadeiro. Então nós temos algo muito sério, que é o desafio do ateísmo. Mas aqui eu não quero que os irmãos entendam o ateísmo unicamente como um ser, uma pessoa que pratique a antirreligiosidade. Alguém antirreligioso. Não. Falamos em ateísmo, estamos falando daquele que não crê em Deus, no Deus bíblico, embora creia em outros deuses. Nós temos aqui um conceito também bastante importante para explicar. Quando falamos, meus irmãos, em monoteísmo, estamos falando de religiões que não creem em mais que um Deus. O monoteísta só crê na existência de um Deus. Os muçulmanos, por exemplo, são monoteístas, eles só acreditam em Alá. Os judeus são monoteístas, eles adoram ao Deus de Abraão, como nós também, que somos monoteístas, reconhecemos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, reconhecemos Jesus Cristo, que é Deus. Mas de uma forma mais precisa, nós estamos falando não de religiões monoteístas, nós estamos falando do teísmo. Há um conceito amplo de teísmo que diz que teísmo é a crença em Deus. Eu digo aos meus amados irmãos que uma forma missiológica mais refinada de encarar o conceito de teísmo é compreender que teísmo significa a crença no Deus como a Bíblia apresenta. Isso é teísmo. É algo muito mais direto e sério do que o mero monoteísmo. Conceitualmente, é claro que somos monoteístas, nós não cremos em mais que um Deus, apenas em um. Entre mentes, é preciso observar que, se refinarmos esse conceito, teísmo vem se tornando a crença não em divindade, mas em Deus, conforme a Bíblia apresenta. Então, o desafio para nós é o ateísmo, ou até um pouco melhor, o antiteísmo, isto é, a resistência ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a resistência a Jesus, Filho de Deus, a resistência ao Espírito Santo de Deus. Essa é a grande barreira para a evangelização. Então, todas as vezes que você ouvir falar